Bom dia, meu amado irmão. Bom dia, graça e paz seja sobre a sua vida. Eu gostaria de aqui, de uma maneira muito resumida, concisa, passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, um sentimento muito urgente. Em Efésios 1, de 9 a 10, diz que Deus desvendou o mistério da sua vontade e o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. O apóstolo Paulo, ele tem aqui uma profunda revelação, do papel de Deus na história do homem, na história universal do homem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda a história ela converge para Cristo. Toda a história converge para Cristo. Cristo, quando ele fincou a cruz no meio da história, a sua intenção era redimir, era salvar, realmente. E é a única forma do homem ser salvo, não é? Aqui em João 3,14, de 14 até 21, nós vemos aqui na palavra que Jesus fala assim: importa que o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus veio não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E ele está dizendo que aquele que crê é salvo, mas aquele que não crê, ele não é salvo. Ele continua dizendo que aquele que vem para a luz, ele ama a luz, ele quer se aproximar da luz. E aquele que não ama a luz é aquele que se afasta da luz, é aquele que rejeita a luz. E no final das contas o apóstolo o João Batista vai dizer, que aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê no Filho, ele tem sobre si a ira de Deus. Então, você pode depois dar uma conferida nessa passagem aqui, João 3, do versículo 14 até o versículo 36. Mas o que Jesus está dizendo? Jesus ele começa fazendo uma analogia, uma analogia com respeito a Moisés. Diz que Moisés é uma situação lá do Velho Testamento, onde acontece uma pestilência, as serpentes começam a picar todas as pessoas que estavam ali no deserto, e no meio daquele desespero, Moisés busca Deus e Deus fala para ele assim: olha, faz uma serpente de bronze e levanta essa serpente de bronze. E todas as pessoas que olharem para essa serpente de bronze serão salvas. E aí Jesus faz uma analogia, dizendo que assim também importa que Jesus Cristo fosse levantado na história, para que todos aqueles que crerem nele fossem salvos e não julgados por Deus. Eu estava falando ontem com meu filho, que a cruz é, na verdade, o ponto central da história. Vamos dizer, é o ponto de redenção do homem. É a única esperança de redenção do homem, é a cruz. E o que Jesus espera de nós? Jesus espera de nós que nós creiamos. Simples, Mas às vezes as pessoas não entendem essa fé que Jesus está falando aqui. Jesus aqui está falando de uma atitude, de uma atitude de se aproximar da luz. Qual é a propriedade da luz? A propriedade da luz é revelar quem nós somos. A luz, ela vai revelar, as nossas falhas, ela vai revelar o nosso pecado, a nossa corrupção. E aí o que Jesus está dizendo é isso: aproxime-se da luz. Você que crê precisa aproximar-se da luz. Uma outra maneira de dizer isso é o seguinte: não rejeite a luz. Às vezes nós não gostamos de crítica, mas quando Deus
aponta para nós, né, nas nossas falhas, Ele não está querendo nos criticar de maneira gratuita. Ele está querendo nos salvar, né? E nós precisamos ter muita sobriedade nisso, né? Que Jesus está dizendo aqui, que Jesus é a nossa única esperança. Nós temos que olhar para Ele, né, como o único meio de redenção e salvação, né? E a nossa fé é uma fé que se aproxima da luz, é uma atitude na realidade que se aproxima da luz, né? E aí João Batista vai fechar essa história toda dizendo que aqueles que creem, aqueles que se aproximam da luz, são salvos, mas aqueles que se rebelam, não é? Contra a luz, sobre eles permanece a ira de Deus, no versículo 36 do capítulo 3 de João, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, né? Deus tem um caráter irado assim, né? Deus é irancudo? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que Deus odeia o pecado, que Deus ele não suporta a corrupção e a injustiça, né? E aqueles que se aproximam da luz precisam ter uma atitude de arrependimento, né? Uma atitude de conserto, de se aproximar da luz, né? Então tenhamos isso, né, em mente, né? Primeiro, que a nossa vida precisa ser cristocêntrica, né? A igreja precisa ser cristocêntrica, né? Precisamos realmente ter uma atitude de ter a palavra como autoridade máxima nas nossas vidas, não é? E tenhamos também em mente que Deus deseja fazer um concerto, né? Que a única resposta à pestilência, né? Nós estamos aí vendo o vírus, né, do corona se espalhar, mas o maior vírus não é o do corona, o maior vírus é o vírus do pecado, né, que nos afasta de Deus e que provoca não uma morte temporal como o corona, mas provoca uma morte eterna, né? Então, amados, vamos olhar para Jesus, né? Vamos ter o sangue derramado sobre os umbrais das nossas casas, né? Vamos confiar nossas vidas plenamente ao Senhor e vamos nos apegar profundamente à sua palavra, tá bom? Deus abençoe sua vida. Amém.